Livro Liderança, de Gustavo Poubel, capítulo 6, Rumo à Excelência. Todo líder também é um administrador, e como bons administradores, não fazemos apenas o que é pedido, mas entregamos nosso melhor, fazendo de todo o coração. Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. É isso que Deus espera de nós, como cristãos, que sejamos bons mordomos daquilo que nos foi confiado. Que nosso zelo seja como um bom perfume para o Senhor. A palavra de Deus nos direciona a alguns princípios que nos levam a ser líderes ainda melhores. Organização, página 101. Mateus capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Os discípulos estavam diante de um desafio quando Jesus lhe ordenou para que alimentassem a multidão. Em Mateus 14, imagine o desespero de cada um deles ao observar milhares de pessoas e encontrar apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus não se abalou diante disso. Ele abençoou e clamou pelo propósito. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, primeiro devemos clamar pelo propósito. Entender o motivo de Deus ter nos confiado. O saudoso pastor Drummond Lacerda, em seu livro O Chamado e Dons Ministeriais, deu um exemplo tão rico sobre propósito. Uma caneta não serve para varrer um chão. Da mesma forma que uma vassoura não serve para escrever. Quando não temos claro para que serve, mesmo que seja algo de valor, será algo inútil, pois perde seu verdadeiro objetivo. Quando utilizamos algo fora do seu propósito, provocamos um abuso, pois provavelmente não há capacidade para aquilo, ainda que seja útil ou produtivo. No lugar inadequado, estamos tirando o seu valor. E essa verdade vale tanto para as coisas como para as pessoas. Quando sabemos o propósito que temos nas mãos, sabemos para onde direcionar e em quem investir. É tão maravilhoso reconhecer o que Deus tem nos dado e quem Ele tem colocado perto de nós. Estamos cercados de muitos recursos de Deus. Quando lemos no Evangelho de Marcos a mesma passagem sobre a multiplicação dos pães, estamos observando um detalhe nos versículos 39 e 40. Marcos 6, 39, 40. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Seria bem complicado para os discípulos distribuírem o alimento se não houvesse ordem. Jesus ordenou que se assentassem em grupos, se organizassem, mas não disse como. Podemos entender que os discípulos foram espontâneos, organizando a multidão em grupos. Deus dá o princípio da ordem, mas Ele nos dá
espontaneidade na estratégia dessa organização. Quando organizamos, conseguimos dar controle, colocar propósito, estabelecer metas. O que não mensuramos, não conseguimos gerenciar. Ao organizar, podemos perceber que aquilo que era pouco pode se tornar muito. A organização precede o crescimento. Tudo que organizamos cresce, e é a partir da nossa organização. Algumas áreas da nossa vida também precisam ser organizadas. Talvez seja a financeira. Podemos estar com dívidas, usando o cheque especial, com saldo negativo, e não querendo nem chegar perto do extrato bancário. Mas se organizarmos, fizermos um balanço financeiro, os recursos provavelmente crescerão em nossas mãos. Assim também pode acontecer na organização de um cômodo da casa. Quando bagunçado, parece não caber mais nada. Mas à medida que for organizado, o espaço dá a impressão de ter aumentado de tamanho. Coloque ordem. Não importa como será feito. Deus nos dá a liberdade. Use da sua criatividade para fazer conforme o seu entendimento. Se você administrar uma rede social, coloque em ordem e verá crescimento dela. Se você administrar pessoas, coloque-as conforme seus dons e talentos e verá essa equipe crescer em resultados e potencial. Jesus abençoa o alimento, organiza a multidão e depois disso entrega para os discípulos os pães e peixes para distribuir ao povo. Em todos os momentos, ele tem colaboradores que também estão comprometidos com a sua visão. Quanto mais gente envolvida na visão de Deus, mais rápido se alcança o resultado de forma produtiva e real. Se imaginarmos uma casa com 5 pessoas e apenas uma delas se esforçar para reduzir o valor da conta de energia, o resultado demorará a ser obtido. Mas se os 5 estão comprometidos, reduzindo o tempo de banho, apagando as luzes, não deixando a TV ligada, certamente, ao final do mês, o consumo de energia dessa casa será mais baixo, porque houve colaboradores. Da mesma forma, a visão que Deus nos entrega é sempre maior que nós mesmos. Por isso, precisamos envolver pessoas quanto forem necessárias para que seja executada com precisão. Não faça nada sozinho. Encontre pessoas que te ajudarão a cumprir o que Deus te deu como visão. Descubra e clame pelo propósito. Se organize para crescer e busque colaboradores, para que o objetivo seja alcançado ainda mais rápido.